pessoa não vigia quanto a isso também. Aí fala no verso 23, parte B, sem o quê? Vacilar. O que é um vacilo? O que é vacilar? Está sem firmeza. É uma pessoa insegura. Então, vacilo, a gente tem que evitar porque o vacilo. não adianta nada você chegar aqui, apresentar Jesus e levantar a mão, igual eu falei, deixa, eu quero, com uma hora eu vou chegar. Eu chegar lá em casa, lá, acender um cigarro e fumar. Aí eu estou enganando a Deus e o Senhor. Eu não quero isso para mim. Então a pessoa tem que saber o que é certo ou errado. Exatamente. Tem que fazer consciente. Fazer consciente. É porque, igual no meu caso, vai demorar um pouco. Mas você está no caminho certo. Mas eu estou seguindo. Uma hora eu vou. você tem que entender isso. Aceitar Jesus já tem como dar. Você está caminhando. Mas depois que eu fazer assim, aí eu tenho um compromisso com Deus e com o Senhor. Isso. Entendeu? Continue nessa pegada, né? Para que realmente as coisas continuem acontecendo. Exatamente. Então, devemos guardar firme a confissão da esperança, sem vacilar. Mas sabendo que eu. Nós que fizemos a profissão de fé, nós temos que estar guardando firme, né, a confissão da esperança, sem vacilar. Pois quem fez a promessa é o quê? Ele é fiel, né? Ele não volta atrás. Olha só, e fecha o versículo assim. Então, quem nos prometeu e está só esperando o momento, a hora dessas coisas serem concretizadas com Deus. Entendeu? Então, irmão, nós não podemos vacilar. Nós temos que caminhar confiantes, né? Sem vacilar e dessa forma. Verso agora 24. Ao verso 24 tem para nós aqui uma orientação. Consideremos também uns aos outros. Então os irmãos, eles devem o quê? Considerar uns aos outros. Então tem que ter essa consideração, esse respeito, essa questão de estar honrando uns aos outros, certo? Então, consideremos também uns aos outros, verso 24, para nos estimularmos. Uma palavra aqui até mais adequada seria para encorajando, animando, exatamente. Então, para nos encorajarmos ao amor e às boas obras. Então, a igreja ela precisa de ser encorajada ao quê? Ao amor e às boas obras. Porque se nós não amarmos, já fica comprometido todo o cristão que trabalha. Né? Se nós não praticarmos também as boas obras, nós vamos acabar praticando as más obras. E nós fomos chamados para as boas obras. A Bíblia fala. Então, olha só o processo, né? Interessante aqui. Versículo agora 25, também um outro conselho importante. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações. Não é? Então, essa palavra aqui, admoestar, motivar. Exatamente, está nesse sentido de motivação, ânimo também, né? Então nós devemos estar admoestando ou aconselhando, né? E tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Que dia é esse? Da vinda de Jesus Cristo. Já estava lá, né? Sendo um dia próximo, imagina hoje. Isso há quase 2000 anos atrás, imagina hoje, né? Foi dado esse conselho. Então, nós não podemos deixar de congregar. Esse versículo é um versículo muito falado. A pessoa não deve deixar de congregar, como é costume de algumas pessoas. Não abandoneis, tem versão que fala assim, não abandoneis a vossa congregação, como é costume de alguns. Deixar, abandonar, ou seja, se a pessoa deixar de congregar, ela está deixando de quê? De comungar com os irmãos e de compartilhar esse amor. De ter essa comunhão com os irmãos no corpo de Cristo. Então o que vai acontecer? Ela vai naturalmente se afastando
se apostatando E desfalecer na fé. da fé. Porque às vezes, irmãos, a palavra apostasia dá a ideia não, né? O que significa apostasia? Abandono da fé. Então a pessoa lê, apostasia, nesse sentido falando, ela tem outro significado. Essa palavra apostasia, na época dos apóstolos, era uma palavra muito usada, mas ela acabou ganhando mais um viés no sentido de abandonar a fé. E às vezes a ideia que se dá de um apóstata é apenas aquele que abandona a fé, sai da igreja mesmo, né? E tal. Mas tem o apóstata interno, que é o pior. Qual que é o apóstata interno? É aquele que às vezes está na igreja, mas não está de coração praticando o Senhor. Certo? Então, nós devemos ter cuidado, porque a Bíblia fala de pessoas que estão nas igrejas e que não serão salvas. Fala ou não fala? Tem muitos textos que falam isso. Por exemplo, a parábola do trigo e do joio. Quem que vai separar? Só no final o Senhor. Eles vão crescer na igreja. Trigo e joio. É uma palavra. Então tem outros trechos também que falam, né, sobre os filhos de Deus e os filhos do maligno na obra de Deus. Certo? Então a pessoa tem que ter cuidado, porque às vezes a pessoa, nós temos uma ideia tradicional de que se nós estamos na igreja, nós estamos intactos, né? Salvos, blindado, exatamente. Mas não é bem assim, porque a Bíblia fala que quando Cristo vier, uns subirão e outros ficarão. Não é? Então, ficar no campo. Exatamente. Então eu tenho que me preocupar com estar na igreja, mas também estar obedecendo na medida do possível, né? Lógico que eu não vou pregar aqui uma santidade absoluta, não é isso, eu vou cometer esse erro, porque isso também é contrário à Bíblia. Mas nós temos que estar de coração praticando a fé, para que nós não nos tornemos apóstatas internos, que é a pior apostasia que tem, porque o que já abandonou mesmo. Agora o apóstata interno é aquele que é transvestido de crente, mas não é crente, é o que vai ficar para trás. Vai ter que vigiar com isso aí. Até porque, olha só o que fala o versículo, nós não lemos, ó. Não foi lido aqui, né? Por nós, versículo 26. Porque se vivermos deliberadamente, o que é deliberadamente? De caso pensado, a pessoa já pensou e resolveu viver em pecado. Então, se nós vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos nossos pecados. Então, se eu já conheço que eu tenho que fazer uma coisa, mas eu não estou fazendo, esse é o apóstata interno. Tá bom? Eu não estou fazendo algo que eu sei que eu preciso de fazer, que Deus já me falou, eu fui ensinado, mas eu não faço. Olha só o verso 27. Pelo contrário, além da pessoa não ser purificada por sacrifício nenhum de Cristo, pelo contrário, verso 27, certa expectação, quer dizer, uma expectativa, né? Algo que a pessoa pode estar esperando. Horrível de quê? Juízo e fogo, vingador, prestes a consumir os adversários. Olha só. Então, o que vai restar para o apóstata? Uma expectativa, quer dizer, ele vai esperar o que de Deus? O que Deus tem preparado para um apóstata? Seja qual for o tipo de apóstata? Juízo e fogo. Exatamente. Horrível, uma expectativa horrível de juízo e fogo, vingador, porque Deus vinga, né? Prestes a consumir os adversários. Porque a pessoa que sabe o que deve fazer e não faz, ela acaba estando em pecado, né? E ela estando em pecado, se ela aderir a isso, ela torna-se uma pessoa inimiga de Deus. E por ela se tornar inimiga de Deus, não está fazendo o que Deus determina para ela fazer, Deus tem preparado para ela o quê? O fogo, né? Como fala aqui, porque a última palavra do verso 27 fala adversários. Então, se eu estou na obra de Deus, mas de coração eu não procuro me esforçar para obedecer a Deus, eu estou me tornando um adversário de Deus. Olha que problema grande isso, adversário, né? Então existe salvação para quem
é um apóstata interno ou externo que já abandonou deliberadamente a fé? Não. Então, o que eu, lendo essa passagem, o que eu preciso entender? Quando a minha consciência, eu sei na minha consciência que eu preciso de fazer algo que foi me ensinado pela palavra, e eu sei que eu preciso porque o Espírito Santo já testificou no meu coração. Se eu não fizer, o que vai acontecer comigo? Você vai se tornar um inimigo de Deus. E aí não tem salvação para mim. Eu posso ficar pregando a palavra na casa de Deus o resto da minha vida. Se eu não de coração procurar obedecer a Deus, mesmo sendo um pecador falho, aquele dia para mim vai ser um dia horrível de juízo e fogo. E a Bíblia fala que o fogo, ele vai arder, ele vai ser um fogo que não vai se apagar. Esse que é o problema. Fogo horrível, né? E ainda tem lá o último fogo, qual? O fogo do inferno já é um fogo horrível, né? Mas a Bíblia fala lá em Apocalipse que até mesmo o inferno será lançado no lago de fogo, que é o último fogo para consumir o diabo, os seus seguidores e tudo mais. O fogo e enxofre. Então, irmãos, às vezes eu costumo dizer o seguinte: a gente às vezes está mexendo no fogão, queima a ponta do dedo e dói. Não, o calor de 40 graus, a pessoa Não é? A pessoa fica assim. Teve uma pessoa, pastor, reclamou comigo, que estava saindo do banco com ar-condicionado geladinho, aí pegou aquele calor lá fora e falou assim: mas que vapor, né? E falou assim: isso é um refresco do inferno. Imagina quem vai para lá. Para ter uma ideia, que é um inferno. É um refresco. Então, irmãos, a pessoa ela tem que pensar: calma lá, se eu hoje, se Deus me chamar hoje, isso aí cada cristão de vez em quando tem que fazer essa, para não falar direto, né? Fazer essa reflexão. Se eu hoje for chamado pelo Senhor, eu estou na condição de descansar? Será que eu vou ser uma alma que vai para o descanso ou uma alma que vai para o tormento? E quem morre hoje condenado vai para o inferno, aguardar o lago, que é o pior fogo. E lá, irmão, não vai adiantar a pessoa orar. Lá não vai adiantar pedir pelo amor de Deus: Senhor, me perdoa, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Lá não é lugar de perdão, lá é lugar de suplício, de condenação, de punição. Pastor, toda igreja que eu vou, que me convida para poder pregar a palavra de Deus, a primeira pergunta que eu faço: quem é que está esperando a vinda do Senhor Jesus? A igreja toda levantada. Em seguida eu faço a segunda pergunta: quem é que está preparado para a vinda dele? Aí o povo fica pensativo. Aí a pedra. Exatamente. Então, a coisa muda. Não é? Então nós temos que ter, irmãos, essa consciência, para que nós não sejamos o que pelo Senhor? Condenados. Uma palavra de reflexão. Então o sangue de Jesus morreu, o sangue de Jesus foi vertido. A Bíblia fala que o sangue de Jesus é um sangue sem pecado, imaculado. Por isso que ele purifica. Então tudo que Jesus fez em seu sacrifício, principalmente, foi perfeito. Foi para tirar o pecado de nós. Então o cristão, ele não pode se contentar com uma vida de pecado. Ele tem que se contentar com uma vida de obediência a Deus. Exercício da obediência. Pastor, nós sempre vamos ser pecadores, sim, mas a obediência é um exercício contínuo na vida do cristão. Porque o sangue de Cristo, ele purificou-me dos pecados. Então eu não posso deixar o pecado, o jugo do pecado, pesar sobre a minha vida novamente. Eu tenho que entender isso. O que é a morte de Cristo? Como Cristo sofreu? Como Cristo morreu? Como foi vertido o seu sangue na cruz do Calvário? O seu sangue imaculado, o seu sangue precioso. E não vai acontecer outra coisa para a humanidade além dessa, superior a essa. Foi o maior gesto de amor, ato de amor de Deus, dando o Filho dele. Então tem que entender isso. Eu não posso me tornar culpado
do sangue de Cristo, ou do sacrifício de Cristo. Até porque, se você analisar, olha só aqui o versículo, está no mesmo trecho, ó, versículo, vamos ler o 28 aí. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Ou seja, quem rejeitava a lei de Moisés, por depoimento de 2 ou 3 testemunhas, por exemplo, um idólatra. O que acontecia com o idólatra na lei de Moisés? Ele era punido com a morte, pecado de pena capital. Aí, no versículo de número 29, ó, de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, aquele que pisou Jesus e profanou o sangue da aliança, quer dizer, não respeitou, não honrou o sangue de Cristo, o sangue da nova e eterna aliança, com o qual foi santificado. Quer dizer, uma pessoa que foi libertada pelo Senhor, mas depois ela se apostatou. Então essa pessoa, ela está pisando o Filho de Deus, ela está profanando o sangue de Jesus Cristo e está ultrajando o Espírito Santo. O que é ultrajar? Ofender. Tem salvação para essa pessoa? Então o conjunto aqui do contexto do trecho é um conjunto que nos chama a atenção. Entende? Então nós não podemos abandonar nossa fé de maneira alguma, para que nós não nos tornemos culpados do sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo é o que? Salvação para quem recebe. Mas para quem rejeita e abandona, é o que? Condenação. A pessoa torna-se culpada. Então, ou o sacrifício de Cristo é salvação para mim, ou eu vou me tornar culpado do sacrifício de Cristo. A Bíblia usa essa linguagem para falar. Nós temos que aceitar o que Deus fez e com toda a honra que nós pudermos. Olha só o verso 30. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não escapa. Não escapa. Então, como uma pessoa cai na mão do Deus vivo? É ela não obedecendo a Deus, ela não se entregando a Deus de coração. Às vezes ela vacila. Se você for ver lá no capítulo 6 da mesma carta aos Hebreus, que é um versículo só nessa temática aí, olha só. Eu só vou ler aqui o versículo 6, Hebreus 6,6, ó. Falando daqueles que foram iluminados, ao meu ver, falando de pessoas que foram convertidas a Deus, ou que presenciaram as coisas de Deus, né? E caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Olha só, a pessoa que foi purificada, a pessoa que viu as manifestações, que viu o agir de Deus, e ela sai, ela abandona, ela torna-se culpada do sacrifício de Cristo. Então, Jesus, nós cantamos aqui o quê? Jesus padeceu por nós, por mim, por ti, na cruz. Com grande amor, o Salvador, morrendo na cruz por nós. E ele não reclamou, né? Interessante que ele sofreu ali as piores agonias que alguém poderia ter sofrido. Ele não reclamou, ele não deixou. Por que ele não deixou? Em primeiro lugar, porque ele era obediente ao Pai e tinha que cumprir a sua missão. E também, por amor a mim e amor a todos nós, ele não abandonou a obra que o Pai confiou a ele e foi até o final. Então a pessoa não pode abandonar a obra que Deus confiou, entregou a ele. O diabo sempre vai tentar fazer, o tentado abandonar constantemente. Acontece um problema, a gente fica aborrecido. Vou deixar esse negócio para lá. Quem não pensa assim? Vamos ser sinceros. Às vezes. Todo mundo pensa. Todo mundo pensa. É um pensamento que sobe na nossa mente. O fulano me ofendeu. Mas e Jesus? Foi ofendido, humilhado, cuspido,
apanhou, teve seu corpo rasgado pelos chicotes, o sangue verteu, ele sofreu, e ele ainda disse: Pai, que o Senhor possa perdoá-los, porque eles não sabem o que fazem. Ele foi capaz ali ainda de reunir forças para pedir por eles, os transgressores, os seus executores: Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, quando você estiver com muita ira, com muita raiva, lembra da cruz, da humilhação de Jesus. E nem por isso ele saiu, porque ele sabia que a vitória dele era e é maior do que a humilhação. Amém. Às vezes a gente é humilhado, tem pessoas que falam assim: eu não aceito a humilhação. Cuidado com isso. É lógico, você não vai aceitar qualquer humilhação, mas às vezes, quando é nesse viés pela cruz, se eu falar: eu não aceito ninguém humilhar, aí você já está caindo lá naquela passagem que diz assim: aquele que se humilha será exaltado. Jesus se humilhou e Deus o exaltou. E hoje ele está onde? À direita do Pai. À direita do Pai, como o Rei da Glória. E ele agora, na segunda vez, virá, não mais para perdoar pecados, mas para condenar os pecadores e buscar aqueles que são remidos, lavados pelo sangue do Cordeiro, o sangue da nova e eterna aliança. Ele não vem mais para perdoar, a Bíblia fala. Eu acho que está aqui mesmo, eu vou agora já para a Santa Ceia, esse versículo me veio à memória. Olha só que interessante. Deixa eu dar uma olhada, ver se eu acho aqui esse versículo, onde diz que Jesus vem sem pecado dessa segunda vez. Talvez, eu acho, talvez não, não é? Dá uma olhada aqui. Olha só. Deixa eu dar uma olhada assim, esse versículo. Só um momento, igreja. Versículo 28 é de Deus, capítulo 9. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez, para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Amém. A Bíblia fala isso. Agora não mais para perdoar pecados, mas para levar os seus, os que aguardam para a salvação, os que já foram e são purificados pelo Senhor. Amém. Então, isso é muito sério e vamos meditar sobre isso, porque é uma coisa muito, assim, não vou falar interessante, mas muitíssimo sério. É algo muitíssimo importante, muito sério. É questão de salvação e condenação, não é?